Bom, meu nome é Augusto Cruz, sou ex-atleta profissional de MMA, de Muay Thai, Jiu-Jitsu. Atualmente sou mestre de Muay Thai e professor de Jiu-Jitsu e faço um trabalho aqui na igreja, na IADJ, em Jacarepaguá, Assembleia de Deus, do pastor Silas Malafaia Filho. Bom, meu primeiro contato com a luta foi aos 10 anos de idade. Meu pai me obrigou a começar a praticar o Jiu-Jitsu e logo em seguida eu comecei a praticar também o Muay Thai, que na época se chamava boxe tailandês. E eu entrei no começo meio que contra a minha vontade, mas logo em seguida comecei a tomar gosto competindo e vendo que o esporte e a luta, no caso, estava me trazendo benefícios, não só na parte física, como na autoconfiança. E comecei a ganhar alguns campeonatos e isso foi me apaixonando cada vez mais. Comecei na época a largar outros esportes que eu tinha contato, que era o futebol, como toda criança gosta, né? E comecei a me dedicar mais ao Muay Thai, ao Jiu-Jitsu, e quando eu vi eu estava me tornando já um competidor assíduo e logo em seguida, quando eu cheguei aos 18, 19 anos de idade, estava me tornando já um faixa preta profissional já. Eu já era um garoto muito disciplinado, já não bebia, graças a Deus nunca experimentei bebida alcoólica, não saía muito, eu era bem caseiro e isso me dava um bom resultado na parte de profissional, porque a disciplina do atleta profissional é muito importante fora do tatame, né, do ringue. É importante ter essa vida profissional. E profissionalmente eu comecei a ganhar dinheiro a partir dos 20 anos já, comecei a competir profissionalmente, isso começou a me dar um retorno. Logo em seguida, depois de um tempo, eu comecei a ganhar vários eventos, lutas, né, de MMA e me tornei sparring. Durante 3 anos praticamente eu fui sparring do Anderson Silva, que é um lutador muito conhecido aí do UFC. E isso me deu uma bagagem boa, porque conforme eu treinava com um campeão, eu acabava me tornando também um bom atleta. Então isso me deu uma boa bagagem, boa estrutura. Seguindo minha carreira profissional, já tinha 10 anos já no meio, e como profissional, né? Mas quando eu tinha quase 30 anos de idade, eu tive uma mudança brusca na minha vida, que foi a perda da minha família num acidente de carro. Isso me atingiu um pouco na minha parte profissional e na minha vida pessoal também, porque foi um episódio da minha vida que eu não esperava, nem eu sabia que eu tinha essa força aí para suportar isso. Onde faleceu minha família toda no acidente, eu estava no acidente, eu fiquei em coma durante 1 mês e meio. Quando eu voltei do coma, infelizmente, o meu pai ele vivia de coisas ilícitas, ele me deixou muitas dívidas, eu tive que arcar com as responsabilidades que ele me deixou. E quando eu vi, eu morei na rua durante 1 ano mais ou menos, fui morador de rua. E nesse tempo que eu morei na rua, eu passei por coisas que eu nunca imaginei passar na minha vida. Inclusive eu procuro dizer que foi muito antes de eu aceitar Jesus e conhecer Jesus, o que me deu um pouco de estrutura nessa fase da minha vida, nessa fase negra da minha vida, foi o fato de ser faixa preta já de Jiu-Jitsu e de Muay Thai. Isso me deu uma estrutura forte para mim aguentar aquele tranco ali no momento, mas é lógico que sem eu saber, né, Deus já estava com a mão ali sobre minha vida já, tomando conta de mim. E eu passei por essa dificuldade toda de morar na rua durante esse período. Mas já logo assim que eu consegui sair desse período de 1 ano morando na rua, eu voltei a viver, né, normalmente, como todas as pessoas voltam a reviver depois de uma situação trágica na vida. Eu conheci a minha esposa na época, que era cristã afastada, foi aí que eu conheci a Jesus. Ela era afastada da casa do Senhor e eu conheci, a gente começou a namorar e conforme a gente teve algumas dificuldades de relacionamento, ela falou pra mim, ou a gente vai pra Jesus ou a gente se separa. E eu na época eu falei assim, pô, vamos pra Jesus agora, porque eu não queria perder aquele avião. Então foi engraçado até isso na época, porque eu não fazia nem ideia do que estava me esperando. E eu aceitei Jesus e dali para frente foi uma nova caminhada na minha vida, uma história nova. E Deus fez maravilhas na minha vida, coisas que não dá nem para descrever muito com palavras. Depois que eu aceitei Jesus, eu continuei como profissional, que ainda tinha um tempo ainda pela frente como profissional, né? Já estava com 30, 31 anos, ainda tinha mais 10 anos pela frente. Normalmente o atleta profissional, até os 40 anos, ele consegue fazer um bom rendimento.
na luta profissional e eu ainda continuei lutando. Não com a mesma pegada de antes, quando eu era mais novo, porque depois dos 30 anos já começa a mudar alguma coisa, mas continuei lutando profissionalmente. Perdi algumas oportunidades nessa época que teve o acidente que eu contei na minha vida, porque nessa época eu estava pronto já para até estrear num evento lá nos Estados Unidos, que é um passaporte para você lutar no UFC, que é o maior evento que tem de MMA, mas infelizmente eu perdi essa oportunidade, mas tenho certeza que Deus tinha um mover nessa história toda. Mas continuei fazendo algumas lutas aqui no Brasil profissionalmente, lutei no Jungle Fight, que é um evento muito conhecido aqui no Brasil. Ganhei algumas lutas, sim, inclusive das minhas 15 lutas de MMA, eu, graças a Deus, ganhei todas as 15, eu terminei minha carreira invicto. Bom, a minha palavra que eu tenho para vocês que estão aí me assistindo aí, você que está começando como atleta profissional ou até começando como ainda um atleta amador, sempre acredite nos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos. A dificuldade aqui no Brasil é muito grande como atleta, você tem que trabalhar e lutar e dar aula ao mesmo tempo para poder se sustentar através da luta, mas nunca desista do seu sonho. E a dica que eu dou especial nessa história toda tenha Cristo como seu Salvador, como sua referência na sua vida, porque Cristo foi um grande lutador, foi um grande guerreiro que lutou contra o pecado, contra a morte e venceu. Então nunca desista do seu sonho, não deixe nenhuma pessoa jogar nenhuma palavra que te deixe para baixo, não deixe que isso não faça efeito na sua vida, porque Cristo é o nosso suficiente maior, é a nossa fortaleza, é Ele que nos dá o nosso suporte, Ele que todo dia dá força para a gente vencer. Então, do mesmo jeito que eu venci essa luta na vida, né, que eu procuro dizer que eu não sou só faixa preta de jiu-jitsu e muay thai, mas sou faixa preta da vida. Então, do mesmo jeito que eu venci, você pode vencer também. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Continue lutando, treinando e sempre com Cristo no seu coração, porque sem Cristo a gente não vai a lugar nenhum. Então, essa é a dica que eu dou para você. Meu nome é Augusto Cruz e eu também sou um atleta de Cristo.